Feliz Dia dos Pais, aos pais. Glória a Deus pela sua vida, pela autoridade delegada por Deus sobre você, em relação à família, em relação aos seus filhos. E o que é que Deus tem para falar para o nosso coração hoje? O que é que Deus tem para falar ao nosso coração hoje? A gente sempre tem que se fazer, tem que fazer essa pergunta. Porque cada um de nós que vamos à igreja, nós temos uma necessidade. E cada um tem uma necessidade diferente. E eu tenho certeza nessa noite que Deus vai responder a sua necessidade. Eu tenho certeza nesta noite que o Espírito Santo vai tocar em você. Eu tenho certeza que nessa noite você vai ter um encontro com o Salvador. E eu tenho certeza que nessa noite você vai sair preenchido deste lugar. Porque Deus vai dar direção para a tua vida. Vai te alimentar e vai trazer esperança para o teu coração. Amém? Eu quero trazer essa palavra para você. Abra a tua Bíblia nos Salmos de número 23. E mesmo que você conheça esse salmo de cor e salteado, como se dizia antigamente, eu quero que você leia junto comigo esse salmo. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Isso, glória a Deus por isso, né? Agora a gente vai falar um amém mais feliz, né? Porque a gente fala um amém bem presbiteriano, né? Frio como tá, né? Então a gente vai falar um amém alegre agora. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Diga amém. Amém. E amém. A gente não chama mais de um amém pentecostal, hein? Em nome de Jesus. Tem que falar com alegria e glória a Deus. Porque nós estamos aqui. E não é por acaso, como disse o Flávio, nós estamos por aqui por acaso. Salmo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus por isso, né? A gente já orou, a gente já pediu a iluminação de Deus para nós. O que é a Bíblia para você? Quando você está na tua casa, você olha para a estante. Aqui alguém tem estante? Hoje em dia está fora de moda a estante. Hoje em dia é hack. Ou nada. Não é? Ou nada. Mas normalmente ficava na estante o texto bíblico. E não muito tempo atrás, né, quando eu era criança, faz pouco tempo, eu me lembro que nas estantes das casas ficava uma Bíblia. Aberta aonde? No Salmo 23 ou no Salmo 91. E não é por acaso que a gente conhece esses dois salmos de cor. Eu, por exemplo, se eu não abrisse a Bíblia, vamos ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assim vai. E se eu falasse para a gente ler o texto do Salmo 91, ia dar na mesma. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, Ele é meu refúgio, meu baluarte, e assim vai. São dois textos da palavra de Deus que ficavam abertos lá na estante da nossa casa. Algumas pessoas eram orientadas pelos pastores para ler esses salmos todos os dias. Todos os dias. Alguém aqui já ouviu esse tipo de orientação? Pastor, leia o Salmo 23 todo dia. Leia o Salmo 91 todo dia. Porque a nossa luta é espiritual, porque nós precisamos estar atentos. E a palavra de Deus, essa leitura, ela é levada a sério. As pessoas oravam, as pessoas liam esses textos. Mas infelizmente, com o passar do tempo, a Bíblia perdeu o seu espaço, inclusive dentro das casas dos evangélicos. Os evangélicos não só não têm mais estantes, não só não têm racks, como também muitas casas. A Bíblia, ela só é lembrada na hora de ir para a igreja. Eu vou para a igreja, cadê minha Bíblia? Eu vou para a igreja, eu vou usar minha Bíblia. Eu vou para a igreja, eu quero
levar aquela Bíblia da igreja, porque hoje a gente tem facilidade de comprar Bíblia. Antigamente era difícil comprar Bíblia. Você já teve aquela Bíblia que era fechada no zíper? Você abria no zíper, a letra dela era só para a pessoa altamente capacitada em ler minusculamente aquelas palavras. Você já teve essa Bíblia escrita na linguagem de 100 anos atrás, que falava, por exemplo, coisa, a palavra coisa era utilizada, não é isso? E outras palavras ali, depois a Bíblia foi traduzida de uma forma mais contemporânea. Hoje tem Bíblia na tradução da linguagem de hoje, hoje tem Bíblia pentecostal, hoje tem Bíblia da mulher, hoje tem Bíblia do homem, hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia isso, Bíblia aquilo, e você tem um monte de Bíblia, e os cristãos têm Bíblia, mas não leem a Bíblia. A Bíblia está perdendo seu espaço, a fé está perdendo seu espaço dentro das igrejas. A consciência da palavra de Deus está perdendo espaço dentro das casas, dentro dos nossos corações. Uma das máximas da nossa igreja é sola escritura, ou seja, somente a palavra de Deus. Mas nós estamos perdendo o amor pela palavra de Deus. Nós não queremos aprender da palavra de Deus, nós não queremos ensinar da palavra de Deus, nós não queremos viver da palavra de Deus. Nós queremos pregações que falam, por exemplo, de autoajuda. Nós não queremos pregações bíblicas que falam de textos bíblicos, que deixa com que você fique com a Bíblia aberta e vá para lá e vá para cá, e faça você depois pensar durante a semana, porque o crente hoje em dia não quer mais pensar a Bíblia. Não quer mais aprender da Bíblia, não quer mais ter consciência bíblica. Mas eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia faz parte da nossa vida, amém? Amém. A Bíblia faz parte da tua vida. Amém. E ela, e muitas vezes, nos orienta. Mas não só nos orienta, porque a Bíblia é viva. Ela pode nos orientar e nos orienta, mas ela também pode refletir a nossa vida. Você crê que a Bíblia pode refletir a sua vida? Tem algum texto bíblico que quando você lê, você fala, está falando de mim? Está falando da minha vida? Está falando da minha história? Aquele texto bíblico que fica no coração, como por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quem lembra? Quem lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse meus bens ou deixasse meu corpo ser vendido, ser queimado, se não tivesse amor, e aí vai falando outras coisas, não é isso? Você lembra desses textos? Você lembra daquele texto, por exemplo, que fala assim: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. E assim vai, a gente lembra de versículos bíblicos nas nossas vidas e que pode trazer para nós algum alento em lembrar: eu já vivi isso, esse texto retrata a minha história, esse texto retrata a minha vida. Eu quero, nesta linha de pensamento, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia, ela fala a respeito da tua vida. E o Salmo 23 é um exemplo disso. O que é o Salmo 23? É um salmo que nós podemos falar que é Salmo de Davi. Alguns vão dizer que é Salmo para Davi. Salmo de Davi. Mas esse Salmo de Davi retrata o quê? Eu quero trazer para você que esse texto do Salmo 23 retrata a vida do Davi. Uma vez eu escutei isso de alguém. O Salmo 23 retrata a vida de Davi. Como é que começa o texto? Alguém pode me ajudar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual era o ofício do Davi? Quando Davi falava sobre pastor, ele sabia do que ele estava falando. Jesus certa vez disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá para a gente entender o coração do Davi quando diz que o Senhor é meu pastor. É alguém que é capaz de dar a vida por mim. É alguém que é capaz de cuidar de mim.
É alguém que é capaz de fazer tudo por mim. Se precisar guerrear contra ursos, se precisar guerrear contra leões, se precisar fazer coisas difíceis, se precisar demandar muito trabalho, demandar muito empenho, tudo que for necessário, eu sei que o Senhor é o meu pastor, porque eu sei o que é ser um pastor. Davi era pastor. E ele disse uma frase interessante: e nada vai me faltar. E isso aqui não é uma pergunta. Isso daqui é uma afirmação. O Senhor, Ele é o meu pastor. Não vai me faltar nada. Meu irmão e minha irmã, escuta o que Davi está falando sobre a vida dele e olha para a tua vida. O Senhor é o seu pastor. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Talvez você não seja alguém com ofício pastoral de ovelhas, de gado ou de qualquer outro tipo de animal. Talvez você não compreenda, mas entenda que Davi sabe do que estava falando. O salmista sabe do que está falando. E quando ele está falando de alguma coisa que ele tem consciência. O Senhor, Ele é pastor. Não vai te faltar nada, porque você é ovelha de Deus. Porque você é cuidado por Deus, porque você é cuidado por Deus. Assim, o texto continua retratando a história de Davi, quando ele, no versículo 2, ele diz o quê? Ele me faz descansar aonde? Em pastos verdejantes. E leva-me para junto das águas de descanso. E a gente vai fechar essa frase quando ele diz no comecinho do versículo 3, refrigera-me a alma. Qual era o ofício do pastor? Qual era o ofício do pastor? O que ele fazia com as ovelhas? Você acha que pastor é só ficar ali olhando para a cara das ovelhas? Vamos ver aqui, ó. Você lembra quando vocês eram crianças e ficavam contando ovelhinha para dormir? 1, 2, 3, pulando. Você acha que o pastor fica fazendo isso? Pulando. Aqui ele começa a entender e caracterizar cada ato do pastor. Ele diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, me leva para lugares que vai me alimentar, e ao me alimentar eu vou descansar. Você já almoçou hoje? Sim ou não? Sim. Depois de almoçar dá uma leseira? Sim. Dá aquela vontadezinha de tirar aquela soneca da beleza? Aquela dormidinha abençoada, porque você se sente assim: estou alimentado, estou me sentindo em paz. É isso que o pastor faz. Ele leva as suas ovelhas para um lugar que é bonito, que é verdejante, que vai trazer alimento e vai descansar a ovelha. Ela vai descansar naquele lugar. Mas lembra, é o pastor que está conduzindo. Ele conduz você para este lugar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual que é a tua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei: Deus tem te levado e te alimentado e te colocado em lugares verdejantes e tem descansado a sua alma. Talvez você tenha pensado assim: mas eu estou passando por uma tribulação tão grande. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que mesmo no meio de tudo isso, se Deus não fosse com você, você já tinha perdido todas as esperanças. Deus cuida de você. Ele tem te alimentado. Se você olhar para trás, você vai perceber que nunca te faltou nada. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E ele continua dizendo nesse versículo 2: ele me leva junto para as águas de descanso. Não é somente o pasto, o lugar de comer, mas no lugar de beber, de se alimentar. Mas a água gera vida, é lugar de vida, é lugar de brotar coisas novas, de frutificar, de florescer, de olhar. Quem não gosta de ficar observando uma cachoeira caindo? Você já foi numa cachoeira? Quando nós casamos, eu e a Silvana, nós fomos para Poços de Caldas. Naquela época, era top das galáxias, como diz o povo hoje em dia, né? Em nome de Jesus, vamos lá. Aí a gente foi lá no véu das noivas, não é isso? E a gente ficava olhando a cachoeira caindo. Você vai lá na cachoeira, por exemplo, lá em Águas de Santa Bárbara, você fica a cachoeira, porque você fica olhando, é gostoso ouvir, é gostoso olhar.
Dá vontade de tomar aquela água, não dá uma vontade? Sei lá, é tão gostoso estar beira de rio. É interessante a gente pensar justamente sobre isso. Mais uma vez, Deus está te alimentando, Deus está te dando vida, e ao mesmo tempo está te descansando, porque o objetivo de um pastor é fazer com que a ovelha fique descansada e bem alimentada. Pense na vida e reflita, como muitos refletem diante de uma cachoeira, como Deus é misericordioso comigo. Essa é a vida do Davi. Davi fazia isso e ele continuava: refrigera a minha alma. Oh, gente, que coisa maravilhosa! Nos turbilhões da vida pastoral, nos turbilhões do cuidar da ovelha, nos turbilhões das lutas contra ursos e leões, ele conseguia refrigerar a sua própria alma. Pastor Davi, além de cuidar, ele sabia que ele era cuidado por Deus. O seu coração às vezes podia estar fervendo, mas a presença de Deus refrigerava a vida dele. Mas a gente continua. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Na história da vida de Davi tem muitas coisas relacionadas à justiça. Você vai se lembrar, por exemplo, que certa vez Samuel foi colocado por Deus lá na casa de Jessé, pai de Davi, para que alguém daquela casa fosse ungido rei. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram de tudo isso? E Davi estava lá pastoreando as suas ovelhas, lá nos seus pastos verdejantes, lá nas suas águas tranquilas, lá refrigerando a sua vida, mas trabalhando e cuidando bastante das ovelhas. Enquanto as coisas aconteciam na casa de Jessé, eis que alguém chega e diz: olha, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel está te chamando. Você já parou para pensar nisso? Samuel, a pessoa mais importante de Israel, querendo falar comigo, está te chamando. E ele foi até lá. E ele chegando até lá, ele foi ungido rei. Mas lembre-se, meu irmão e minha irmã, havia outro rei. Quem era o outro rei? Saul. Davi foi lá e matou o Saul? Não. Ele atentou contra a vida do Saul? Ele fez alguma coisa que machucasse o Saul? Ele fez alguma coisa que trouxesse a ideia de que ele estava sendo injusto com Saul? Muito pelo contrário, Davi tocava harpa diante do Saul. Muito pelo contrário, Davi era amigo de sangue, de coração de Jonatas, filho de Saul. Muito pelo contrário, ele foi um grande guerreiro nas mãos de Saul, em valor das coisas de Israel. Davi era um homem justo e fazia tudo corretamente, e tudo que ele tentava fazer dava certo. Não é assim? E Saul tentou machucar ele, tramou contra ele, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas ele continuava justo, ele continuava amando, ele continuava cuidando. Você vai lembrar dele lá, com o grande Golias. E ele venceu Golias com 5 pedrinhas na beira do riacho. Ele venceu Golias. Mas quem saiu vitorioso foi Saul. Como Davi era um homem justo, era um menino justo, era um rapaz justo, era uma pessoa que não queria fazer as coisas de forma equivocada. E a justiça conviveu com ele, fez parte integrante da vida dele. Quantos salmos nós lemos que são salmos de Davi? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi fala sobre isso, sobre outras tantas coisas, como no Salmo 23, que embalou a vida de muitos crentes durante muitos anos. Davi era um homem justo. Como diz a palavra de Deus, era alguém que andava segundo o coração de Deus. Será que o Salmo 23 fala mesmo da vida do Davi? Continuando a história do texto, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, levar as ovelhas como pastor não era uma atitude fácil. Ele tinha que passar por lugares onde tinha salteadores, lugares perigosos,
vales perigosos, em que ele tinha que defender as suas ovelhas. E ele está dizendo aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes Davi, como pastor, passou por estes lugares? Muito mais do que isso, ele passou pelo vale da morte, quando Saul olhou para ele e numa atitude de traição, jogou a lança contra ele enquanto ele tocava harpa para Saul. E mesmo ele se desviando, ele não se desviou da vontade de Deus, mas contra a sua vida. Quantas vezes ele não passou pelo vale da sombra da morte? Quando Saul foi atrás dele, e lá no meio da casa dos profetas, tentou encontrá-lo, perseguiu Davi, fez de tudo para pegar Davi. Até mesmo Davi foi para a casa de Aquis, um rei daquela região. Teve que se esconder distante. Quantas vezes Davi não passou pelo vale da sombra da morte? E ele continuou dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Na tradução em português, 365 vezes na Bíblia é mencionada a palavra não temas. Se você for ver a história do nascimento de Jesus, por exemplo, nós estamos falando de Bíblia, irmãos. No nascimento de Jesus, quando o anjo chegou para Maria, qual foi a frase do anjo para Maria? Não temas. Depois o mesmo anjo foi falar com o José. O que o anjo disse para o José? Não temas. E depois esses anjos foram falar com os pastores à beira de Belém. O que ele disse para aqueles pastores? Não temas. Pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Sigam a estrela e verão o bebê envolto a panos. Irmãos, a gente precisa lembrar dessas palavras de Davi. Ele sabia do que ele estava falando. Eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, não temas. Deus é contigo, Ele não vai te abandonar. Mas eu estou errando, mas eu estou em pecado, mas eu estou passando por tribulação. Lembra dos textos da palavra de Deus: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É poder de Deus. Mediante a graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não se esqueça das palavras que a Bíblia nos ensina, porque elas falam da nossa vida, como o Salmo 23 fala da vida de Davi, quando ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O cuidado daquele pastor, que às vezes precisa com o cajado mostrar para a ovelha que é o caminho aquele. A ovelha não quer nem ir. Acontece isso, né? Hoje em dia. Ovelha que não quer obedecer o pastor. Tem alguma ovelha que não quer? Uma vez mandaram um vídeo para mim, Silvana vai lembrar. Mandaram um vídeo para mim, um pastor cuidando das ovelhas, ele vira as costas, uma ovelha, dá uma nas costas do pastor. O pastor cai, que é uma benção. Aí o pastor pega o cajadinho dele, levanta. Quando ele levanta, ele vem de novo e acaba de fazer o serviço, né? Pois é, aquela ovelha, acho que é um cabrito, né? Gente, o cajado é o cuidado do pastor com a ovelha, que muitas vezes diz assim: não é para fazer assim, é para fazer daquele jeito. Não é para ir por aí, é para ir por lá. É para você ouvir a voz do seu pastor. Hoje nas igrejas as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus, por isso a Bíblia está perdendo seu espaço. As pessoas estão atrás de pastores famosos, de igrejas ricas, menos da palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Esse tempo em que a gente fica procurando estes burburinhos evangélicos vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. E as pessoas não têm ouvido o que Deus tem para falar.
não quer ouvir o que Deus tem para falar. Ai de nós, se fosse como entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo, onde houve 400 anos de silêncio. Já imaginou 400 anos sem ouvir alguma coisa sobre a palavra de Deus? Já imaginou você viver sem ouvir Deus? Mas se Deus fala, por que a gente não ouve? Porque a gente tem fechado os ouvidos para a palavra de Deus, que fala sobre a nossa vida. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Consolar não é só enxugar a lágrima, mas também dizer, você está errado, você tem que fazer de uma forma diferente. O versículo 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui é que está a grande questão, né? Versículo 5. Preparas um banquete na presença dos meus adversários. Mesa de negociação. Mesa de conciliação. Mesa com as pessoas que às vezes querem o teu demérito. Ele está dizendo assim, prepara uma mesa dessa. Eu quero sentar com eles. Eu não quero fugir deles. Eu quero estar lá. Eu não tenho que baixar a minha cabeça. Levanta a tua cabeça e vai. Tem um hino antigo, irmão. Como é que é o nome do irmão? Neucir. Que diz sobre as ondas do mar da vida. Se as ondas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e o quê? Não é para ficar parado, gente. É para ir. Tem gente que quer segurar na mão de Deus e ficar parado, estou boiando. Pega a boia, fica ali. Não. Deus está te dando um jet ski. Vai para frente. Anda no mar como Pedro andou. Segura na mão de Deus e vai. Sai do teu barquinho e vai. É isso que está dizendo aqui. É para você ir. É para sentar e não ter medo de sentar com os seus adversários. Lembra da casa de Jessé? Quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim, Jessé, eu quero saber qual é desses filhos aqui. Me traga os seus filhos, porque eu vou ungir um dos seus filhos rei. Jessé trouxe desde o mais importante ao mais velho. Nem mencionou Davi, se não me falha a memória. Dentro de casa, a ideia de quem é mais importante para dentro da família. Acontece isso na família de todo mundo, né? Inclusive na família do Jessé. Samuel teve que perguntar, tem mais algum filho seu, Jessé? Ah, tem um, tá lá. Tá lá, pastoreando ovelha. Vai, manda chamar ele. Manda chamar. Para pensar, Davi sentava para almoçar com pessoas da própria família que se achavam melhores do que ele. Ele sentava com Saul, que tinha dificuldade em saber que ele era ungido de Deus para ser rei no lugar de Saul. Ele sentou com Aquis, que era contra o povo de Israel, e viveu 1 ano no meio daquele povo. 1 ano e meio. Davi, que sentava-se com seus próprios filhos, e um de seus filhos quis o reino de Israel e usurpar o trono dele. Absalão. Davi sentou com todas essas pessoas. Oi? Água. É, verdade. Davi, meus irmãos. Essa história do texto bíblico fala de Davi, que sentou-se com todas essas pessoas, que não deixou de conviver com elas, que não deixou de tentar se conciliar com elas, e não deixou de colocar a sua cabeça para cima em saber que ele estava fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. Era uma pessoa que não tinha medo de enfrentar os seus próprios inimigos, e ele ainda dizia, unges-me a cabeça com óleo. A ovelha tem uma dificuldade com a orelha. Ela não mexe a orelha. Não mexe a orelha. Então vem as moscas e pousam na orelha da ovelha.
Como é que o pastor fazia para que aquelas moscas não pousassem mais? Colocava óleo. Porque aquelas moscas atazanavam a orelha da ovelha. Aquelas moscas tiravam a ovelha do sério, mas eram umas mosquinhas. Mas eram 2, eram 3, eram 4. Quantas moscas vivem atazanando os nossos ouvidos, gente? Vivem atazanando o nosso coração, a nossa alma. Ficam ali mexendo, falando. Gente intrigueira, gente que machuca. Situações que machucam, elas são mosquinhas. E a gente se esquece que Beelzebul significa rei das moscas. Beelzebul significa rei das moscas. E o problema não é a mosca. O problema é que mosca está aonde tem carne podre, aonde tem coisa perdida, aonde tem coisa que precisa ser consertada. Então, para que isso não acontecesse, não chegasse a esse ponto, o pastor ia lá e colocava o óleo na cabeça da ovelha. E a ovelha podia seguir em paz. Davi estava dizendo justamente isso. Unge a minha cabeça com óleo, eu não quero ouvir mosca. Eu não quero que as situações da vida tirem a minha paz. Eu não quero que as coisas deste mundo tirem o meu coração do caminho em que eu preciso estar. Unja a minha cabeça com óleo. Eu não quero que as palavras tirem o meu alvo. E assim o meu cálice vai transbordar. É interessante a gente olhar para a vida de Davi dessa forma, né, gente? Davi era um homem perfeito? Não. Ele errou uma vez. De forma notória. Mais de uma, mas... A Bíblia denuncia a história de Davi com a esposa de Urias. Vocês lembram o nome dela? Batseba. É gostoso a gente lembrar das coisas bíblicas, não é? E ele errou. E quando ele errou, vocês lembram da história? Ele mandou chamar Urias, que estava lá guerreando por ele. Como ele guerreava por Saul. E ele fez toda uma conspiração por Urias ser o pai do filho da Batseba. E não deu certo, porque Urias era um homem correto. Talvez o Urias ensinou para Davi assim, ó. É assim que você era diante de Deus. Corretíssimo. E Urias, ele foi um homem correto. E por ser homem correto, acabou sofrendo, morrendo na mão de outro povo. Porque Davi fez uma conspiração. E quando Davi pensou, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. E aí chegou um profeta. Qual o nome do profeta? O nome do profeta? Natan. Natan chegou lá e falou: Davi, o que você acha? Quer uma ovelhinha? Viu, Davi? Você que é pastor, você sabe que é uma ovelha. Tem uma ovelhinha que é do seu amigo e de estimação. Dorme na cama. Dorme lá com eles, vive com as crianças. Mas você tem um monte de ovelha. Você é pastor, sabe o que é isso. Eu imagino Natan falando: você como pastor sabe o que é isso, viu, Davi? Mas você tem que pegar as suas ovelhas para dar para o seu amigo. Você pega aquela ovelhinha, o que você acha que essa pessoa merece? Não, merece a morte. E aí Natan olha para ele e diz: é você. Você fez isso. E pensou que Deus não sabia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. A palavra de Deus é ou não é viva? Sim. E quando Davi viu aquilo acontecer, acabou de, imagino eu, num processo de restauração em sua vida, como qualquer um de nós. Em certo momento fez um salmo, o salmo de número 51, que retrata a sua mudança de vida. Ele diz no salmo 51 o quê? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas
misericórdia apaga as minhas transgressões. Porque eu conheço o meu. Ele sabia o que ele tinha feito. Está aí no Salmo 51, irmão? Por causa do amor a Deus tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. Ele sabia o que ele tinha feito. E aqui tem algo maravilhoso, que é interessante. E o meu pecado está sempre aonde a Batseba morava? No templo. Passou a ser esposa dele. Devia passar na frente dele o tempo todo. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado, o que eu fiz com alguém, o que eu fiz alguém sofrer, essa pessoa está sempre passando diante de mim. E eu pequei. Pequei contra ti, fiz somente o que era mal aos teus olhos, de maneira que vai ser justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí ele vai falar até o versículo de número 10, que fica sempre guardado no nosso coração, Salmo 51, 10, que diz lá: ó Deus, cria em mim um coração puro. E a gente gosta da tradução antiga, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi pediu perdão, ele não era perfeito. Mas o texto bíblico do Salmo 23 conta a história de Davi. E como termina o Salmo 23, o último versículo? Não coloca lá não, irmã. Não coloca não, vamos ver se o povo sabe. O que diz o último versículo do Salmo 23? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pergunto para você, a bondade e a misericórdia de Deus acompanhou a vida do Davi? Ele era perfeito? Mas a bondade e a misericórdia de Deus depende da nossa perfeição? É vontade dele. E a bondade e a misericórdia de Deus acompanhou a vida do Davi desde o dia em que ele nasceu. Porque quando ele nasceu, Deus já tinha um propósito para a vida dele. E a Bíblia retrata todo esse propósito. O Salmo 23, ó. Flávio gosta muito da palavra propósito. Salmo 23, ele, quando nasceu, ele tinha um propósito. E é interessante a gente dizer isso. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor esteve com Davi por toda a sua vida. E ele termina um versículo que foi fato na vida dele. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vocês sabem onde Davi morava? Do lado do templo de Jerusalém. Aliás, foi ele que arrecadou todo o material para ser feito o templo. Talvez iniciou o templo na época dele, junto com o palácio do rei, no lugar chamado Cidade de Davi. E ali ele morou. E ali ele viveu até o final da sua vida, quando ele passou o bastão para o seu filho Salomão, que vocês sabem que é o filho da Batseba. É interessante, né? Leia a Bíblia, gente. A Bíblia tem muito para falar para o nosso coração. E esse final do versículo é verdade. Ele habitou na casa do Senhor para todo sempre. Eu pergunto para você, onde Davi está hoje? Na casa do Senhor. E você? Qual texto bíblico reflete a sua vida? Quais versículos bíblicos podem lhe mostrar o que aconteceu no seu passado? Direcionou a sua vida? Trouxe alívio, esperança, consolação de Deus para você? Eu não sei qual texto bíblico que talvez tenha vindo no teu coração nesse momento. O que eu posso te dizer é que a palavra de Deus sempre falou sobre você. Sempre cuidou de você, sempre orientou você, porque quando você nasceu, Deus já sabia do propósito que Ele tinha sobre a sua vida. Você veio hoje à noite aqui na igreja, não foi por acaso. Você cantou, não foi por acaso. Você louvou, não foi por acaso. Você orou, não foi por acaso. Deus já tinha isso marcado na tua história.
para ouvir desta palavra. E qual versículo bíblico fala ao teu coração? Talvez você possa dizer muitos outros textos bíblicos. Você lembra de um versículo bíblico que te chama a atenção? Pode falar. Fala, gente. Fala um versículo bíblico que chama a tua atenção, que te lembra e que te traz amparo para o teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual mais versículos? Jesus chorou. Quais mais versículos? Fala, gente. Olhe para os montes, já me dá um socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Deus nos ensinou a contar nossos anos para que alcancemos corações sábios. Olha, irmão, que bênção! Deus nos ensinou a contar os nossos anos para que alcancemos corações sábios. Que mais? Quais textos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele Ele é o mais não vai vencer por mim. Todos estes textos bíblicos retratam um Deus que te ama, que falam sobre o teu passado, que trazem esperança para o teu presente e que direcionam a sua vida para o teu futuro. Meu irmão, minha irmã, volte a ler a palavra de Deus. Volte a valorizar a palavra de Deus. Volte a compreender que a palavra dele é para que você tenha esperança, sabendo que ele foi com você, sempre será. Ele andou com você, ele caminhou com você, ele conhece a sua vida, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua história. E nada pode te separar do amor dele. Volta para casa hoje, durante essa semana, pega um texto bíblico e lê aquele que te chama a atenção e começa a pensar na tua vida a partir dele. Muitos textos bíblicos, ou a palavra total de Deus, vão falar sobre a sua vida. Que essa palavra fique guardada com esperança no teu coração. Amém, irmão? Amém. Amém, irmã? Amém. Glória a Deus por isso, não é? Tem um hino, não é? Pode desligar, irmão, porque eu não vou deixar esse hino sair mal cantado na internet, não. Repetir, mas ainda outra vez.